me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Só um minuto. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos dar continuidade à meditação do volume 4, 8 de novembro de 1900. A obediência restitui à alma seu estado original. Então a Luísa vem falar, que continuando com os atrasos, de Jesus. Então ela ficava na espera, na expectativa da vinda de Jesus e sentindo todo o peso da privação, Então ela sempre muito verdadeira, com tudo o que ela está passando, com todos esses escritos, com a obediência, de não deixar passar nada, de trazer para nós esse contexto, do que ela vivia, do sofrimento mesmo na sua humanidade, que ela experimentava da privação, da espera, falando que Jesus, os seus contínuos atrasos, que Jesus não tinha um momento para chegar, no momento certo que ele desejava, que era a vontade divina de chegar. Então ela passava por essa constante espera e sofrendo o peso dessa privação, porque ela vivia no estado de vítima o dia todo no seu leito, era a vida dela, ela tinha os trabalhos dela, manuais que ela fazia, mas a vida dela era essa, totalmente inteira para Jesus e totalmente desejosa dele, Então, a vida da Luísa era essa espera e a felicidade dela era estar com Jesus. Aí, ela fala que subitamente ele veio, com uma pergunta. Aí ele pergunta para ela: você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra em imprimir na alma a imagem divina? Ela pergunta de Jesus, perguntando para Luísa: você sabe o valor que tem essa obediência, que ela vive na obediência? Tudo o que está passando com ela, do estado de vítima, das privações que ela passa, da espera por Jesus, tudo está dentro do estado da obediência, da necessidade do confessor, para ela voltar ao estado dela, tanto para dar obediência dela ser crucificada. Então tem todo esse contexto, a vida da Luísa. Tudo que ela vive está dentro dessa obediência, está dentro dessa ordem que Deus traçou para ela, Está tudo dentro, envolvido. Só que é como se perguntasse assim: mas você sabe qual que é o significado da sua vida, Você sabe qual que é o significado do que você está vivendo? Por que eu te falo tanto da obediência, Para quê mesmo? Por que ela é tão valiosa assim? Por eu mesmo me render a ela, Por eu imprimir nela esse valor que eu, Deus, imprimo e te ensino a imprimir também, Porque é algo que eu vivo, a realidade que eu vivi na minha vida, a obediência, é uma realidade que todos são chamados para viver. Por que tão importante ela é? Por que Deus faz tanta, questão de nos ensinar sobre a obediência e de nos ensinar que a ordem é importante, que a ordem do que nos acontece, dos nossos ofícios, de tudo que Ele pede de nós, que essa obediência a Deus, por amor a Deus, é tão valiosa, que tudo que você fizer precisa passar pela obediência, precisa estar dentro da vontade divina. Por que ela é tão valiosa assim, que eu faço tanta questão disso,
E ela, sem saber como fazer, né, se responder, né, eu também perguntasse para mim, eu vou ler agora o trecho, né, mas perguntasse para mim também, eu ia ficar, uai, Senhor Jesus, com certeza é algo que a gente não pode ficar sem, mas assim, saber explicar com as nossas palavras, né, mas Deus dá uma luz para ela, que é a mesma luz que Ele faz com a gente, quando a gente está lendo. E para a gente ter o entendimento, esse entendimento não vem de algo assim natural nosso, vamos dizer assim. Não é um pensamento humano, né? É a gente pensando com a nossa mente, mas ela recebendo a luz do Espírito Santo, iluminada por Deus. É a nossa inteligência sendo iluminada por Deus, e na nossa inteligência Ele imprime essa luz para a gente conseguir, né? Vamos dizer assim, desvendar, entender o que Jesus está falando. Entender aquilo que Jesus está pedindo, né? Porque às vezes Jesus não te faz uma pergunta, mas Ele te pede algo. E para você entender o que você precisa fazer, como, né? Para que, né? Vem dessa luz, do entendimento que Ele dá para você. Então a nossa vida aqui na Divina Vontade é uma vida iluminada, né? Nós somos pessoas iluminadas por Deus, porque se não fosse pela iluminação dele, a gente não conseguiria corresponder. Por nós mesmos, não. A gente é um nada, a gente dá o nosso sim, né? Mas para entender o que ele quer de nós, para poder corresponder, também é preciso da luz. Então, a luz é que vai direcionando a gente, sabe? A gente tem uma estrada. A vida na Divina Vontade é como se fosse uma estrada muito grande, né? E Jesus falou, olha, você não vai contar mais, não, você não vai contar com você, então você não precisa levar a sua lanterna, você não precisa levar uma vela, né? Você não precisa levar nada. Eu vou ser a sua luz. Então você vai viver uma entrega total para mim, em que eu sou a sua luz, eu sou o sol, né? Eu sou aquele que te ilumina e que joga essa luz em você, né? E você também vai receber essa luz. Você vai receber essa luz em você. Então, a nossa vida é um abandono, né? Uma entrega, uma confiança. E é Ele que nos ilumina, né? E a gente confia nele. Então, tudo que a gente fala aqui não é palavras nossas. Não poderíamos dizer coisas nossas. É Ele que dá a inteligência para nós, que ilumina a nossa inteligência. Tem a inteligência humana com a divina, tem esse elemento, né? Porque nós somos uma pessoa, não somos um robô. Mas é Ele que dá as rédeas, senão a gente não sabe o que fazer, entende? A gente é esse canal, né, para Ele, mas a graça vem dele, né? Essa água que passa vem dele. Nós somos a torneira, né, onde passa essa graça toda, que são as luzes, as verdades são as luzes, né? Todo o entendimento que Ele nos dá, trabalhando junto com a nossa humanidade, que é com o uso da nossa inteligência, memória e vontade, o nosso ser. Então, o que a gente faz aqui não é um trabalho nosso, né? Nós não estamos aqui falando os nossas opiniões, nosso pensamento. Nunca, 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 nunca. Aqui a gente só pode falar algo porque Ele próprio já nos dá a entender, porque Ele ilumina na hora que a gente vai meditar. A gente tem essa fé, né? De que é Ele que vai falar na nossa boca, é Ele que vai pensar na nossa mente, né? Ele que vai dar ou não dá, aquilo que Ele dá, aquilo que Ele abrir ou não abrir, mas a gente vai falar dentro disso, né? Então, para a gente entender o livro do céu é também por meio dessa luz. Então, não é a mesma luz que iluminava a Luísa, porque é o próprio Jesus. Então, é Ele também que nos guia nesse caminho de entendimento, né? E a gente também é iluminado pelas luzes da Luísa, né? As luzes dela estão aqui no livro do céu, mas tem muitas outras ainda, muitas verdades dentro de cada pedaço, dentro de cada frase, e que o Senhor vai iluminando. Para um Ele mostra uma coisa, para outro Ele mostra outra, né? E sempre quando a gente lê tem algo novo, e é assim, porque as coisas de Deus são assim, são abundantes e inesgotáveis. Aí ela fala que Jesus deu a luz para ela, então ela não tem que temer, né? Porque é Ele próprio que pensa nela, que dá para ela a luz para ela entender. Então Ele iluminou a mente dela, né? E ela fala, né, que Ele mandava essa luz para ela. E Ele mesmo respondeu. Ele perguntou e Ele respondeu. A própria pergunta vem dele e a própria resposta vem dele. Então, para você ver como que a gente é esse nada mesmo, porque
É Ele próprio que nos impele às vezes a perguntar para Ele, né? Até aquele dentro de nós, aquele desejo, né? De conhecer, justamente porque quer trazer aquela verdade, né? É tanto que tem o trecho do livro do céu que fala isso, que quando ele dá um conhecimento, né? Ele dá o conhecimento quando ele quer dar para a pessoa, né? Quando ela já está pronta para possuir, né? Porque conhecer é possuir, né? Então, ao mesmo tempo que ela está conhecendo, ela está possuindo essa verdade, a própria palavra dele, né? Porque ele próprio quer dar. Isso não veio, essa pergunta não vem à toa, né? Então, tudo que se passa dentro dela, ele responde, ele próprio que ilumina ela, impele ela, provoca ela a falar com ele, né? Então, a pensar, a refletir, a meditar junto com ele. É como se Jesus chamasse você, pensa comigo, vem pensar junto comigo, né? Vamos pensar juntos. Mas é ele que impele o pensamento, é ele que chama a nossa atenção para conversar. E tudo vem dele, e nós somos esse canal que corresponde a cada momento. Por isso que precisamos estar sempre atenados, dando essa atenção para Jesus. Tem que ter uma atenção com Jesus, né? Aí ele respondeu ele mesmo, né? Aí, como é por meio de luz e não de palavras, ela não tem como expressar, que às vezes você não consegue, não está pronta para falar também aquilo, às vezes não consegue expressar a, aquilo tudo que foi falado, né? Por mais que você fala, parece que as palavras são pequenas, né? As palavras são muito simples, né? Para trazer, para explicar algo de uma compreensão tão grande. Só que aqui a gente não, a gente fala, né? A gente fala, né? Mesmo que a gente não saiba explicar perfeitamente, né? A gente tem as nossas limitações, mas as inspirações que Deus nos dá, a gente comunica. Do jeito que a gente entendeu, a gente já abre a boca e fala, né? Então, a gente não pode pensar assim, eu não sei falar, Jesus, né? Não tem nada de não sei com Jesus, não consigo, né? Ele quer que a gente fala. Tanto que, olha aqui, mas a obediência quer que eu tente. Então, não tem dessa para obediência, né? De eu não consigo explicar, eu não consigo explicar o que eu entendi no livro do céu, Jesus. Eu não consigo fazer uma partilha, eu não consigo falar o que eu entendi nesse estudo. A obediência quer que você pule essas vírgulas do eu não consigo, é difícil, palavras, aquela coisa que a gente tem já, né? Não, seu, palavras são nada para explicar isso. Aí a gente quer encurtar tudo, né? No nosso coração. A gente fica, é tudo lindo, eu gosto, eu concordo, mas não pede para me explicar, não. Mas aqui não, a gente vive uma vida em que você recebe e doa. Então tá cheio de pessoas que precisam também se alimentar daquilo. Aquele alimento que ele te deu não é só para você. Então se você oculta, né, porque por achar que não, que por qualquer pensamento que tiver de que não vai saber explicar, ou de que as pessoas podem não gostar, isso tudo são coisas que a gente tem que morrer para isso, né? Que Jesus não quer que a gente viva com esse tipo de pensamento. É coisa, sinais do eu, né? Muito preocupado com o que os outros vão pensar. Então tem uma estima própria, né? Tem um medo de contrariedade, né? Ou medo de falar algo que causa alguma revolta em alguém. Não pode ter esse tipo de coisa, né? Senão, como que você vai ser esse canal? Ele vai te testar, né? Pra ver se você confia nele mesmo. Então, não. Então, você vai ser, se tivesse que ser corrigido por causa de algum entendimento que não foi o modo perfeito, só você falando, né? Para poder fazer essa sondada, né? Para poder compreender da melhor forma possível. Se você se fechar, aí aquele canal, né? Aquela pia entupida, né? Então, como que você vai ser esse canal de doação, né? Em que você realmente faz como Deus age, né? Que se dá, que transborda. Não é para nós, né? A vida na divina vontade não é uma coisa assim individual, né? Ela é muito comunitária, é uma vida comunitária, né? Para ser vida é com doação, né? Passa pelo sacrifício, e o sacrifício de falar, que hoje em dia as pessoas acham que tem que ficar calada ainda, porque concebe muito o que aprendeu no Fiat da redenção, o que aprendeu assim da igreja, que o bom cristão é o que se cala, né?
Entende? Aí pega o exemplo da Nossa Senhora, mas entende ela errado, né? A Nossa Senhora guarda tudo no coração, então eu também quero imitar ela, né? O Jesus é paciente, misericordioso, manso, né? Então você mansa também. Então eu vou ficar mais quieta, né? No meu canto, no meu silêncio, na minha intimidade com Jesus. E não, aqui Jesus chama a gente não para ser alguém que fica junto com ele lá, né? Fazendo companhia. Não, a gente chama para ser outro Cristo, né? E o Cristo, né? Ele é doação. Doação 24 horas, né? Então, o Cristo não se fecha, porque ele é a palavra, né? Ele é aquilo que ele é, né? Em gesto, em atitude, em tudo. Então, se ele é a palavra, como que ele vai ficar calado, né? Ele é a palavra, não só pelo testemunho dele, mas pelo que ele professa com as palavras. Então, a vida na divina vontade é uma vida comunicativa, né? É ativa, é uma vida ativa. Ativa na meditação, ativa na escuta, ativa na fala, nas palavras e ativa nos atos também, na vida na prática. Então, tudo isso faz parte da ordem para o qual nós fomos chamados. Não é à toa que Deus deu a palavra para nós, né? Não é à toa que Ele deu os ouvidos, os olhos, né? Isso tudo são para glorificar a Deus, né? Como foi falado no estudo hoje de Volta Horta. Tudo o que foi nos dado é para glorificar a Deus, né? E são meios também para comunicar esse amor, né? Porque diferente das outras coisas criadas, as coisas criadas não podem falar, né? O sol não tem boca, não produz a palavra, não tem esse poder, mas ele se comunica pelo aquilo que ele é, ele comunica pela luz dele, ele se comunica pelo brilho dele, pelo calor dele, e tudo é uma evangelização, é um falar divino. É o amor de Deus sendo derramado em nós e nos ensinando a amar de volta. Tudo nos chama a ordem, né? Tudo criado, mas eles têm uma limitação muito maior. E nós não, né? O Senhor fez a gente a imagem e semelhança dele, então colocou a palavra também. E então não é pra gente ficar com a boca fechada, mas não é certo. As mulheres, principalmente, não deveriam ser mais recolhidas, mais caladinhas, né? Misericórdia, gente. Imagina se a gente tivesse ficado calado. A gente passa o dia todo, né? E acontece tanta coisa maravilhosa, tanta coisa que você vive de experiência com Jesus, de aprendizado, né? O livro do céu, você vai lendo, vai se familiarizando com ele, vai abrindo sua mente, né? Tantas luzes, tantas coisas. Imagina se tivesse que ficar pensando sozinho, não tivesse onde partilhar, com quem partilhar, que às vezes você não consegue falar com os de casa. Os de casa não quer ouvir, não acredita. Então Deus vai e põe uma comunidade, né? Uma família, uma célula do reino, uma cidade, que agora é cidade. Então na cidade é movimentado, né? Na cidade tem barulho o tempo todo, né? Tem conversa. Então o Senhor te colocou num lugar para isso e você, nossa, não vai falar porque tá com medo de ser tagarela? Nada a ver, né? Para as coisas divinas, para a divina vontade, pode ser tagarela à vontade, né? Pode ser, meu filho. Pode ser tagarela exageradamente, né? Comunicar mesmo o que você está vivendo, o que você está aprendendo, né? Não ter medo de falar, não se esconder, não se fechar, né? Porque é uma oportunidade muito grande que muitos não têm. E muitos no nosso lugar, se estivesse no nosso lugar, eles iam querer falar o dia todo. E às vezes a gente é cheio de coisinha, cheio de reserva, cheio de mimimi, cheio de não me toque. E perdendo tempo, né? Grandes oportunidades que Deus dá pra gente falar dessa vida, de falar do que Deus faz, de falar do que estamos aprendendo com Jesus. Aí a gente tem a oportunidade e de um meio mais fácil, mais acessível para todo mundo que havia de internet, que se a gente tivesse que se encontrar fisicamente uma vez por mês, imagina, uma vez por ano, né? Que aqui cada um está no lugar do Brasil e fora do Brasil. Nossa, esperar esse tempo todo, escrever no caderno e guardar todas as luzes para depois esperar encontrar todo mundo e conversar, não ia dar tempo de todo mundo falar de tanta coisa, mas não, né? Nós somos canais, não reservas. Então, o canal tem que passar, o que entra tem que sair fácil, não tem que ser uma via aberta para entrar e para sair, não pode ter
reserva, não pode ter outros compartimentos lá dentro para fazer desvios, né? E reservar alguma coisa, não. O que entra, corre, porque essa é a vida na divina vontade, é um transbordamento, né? Então, você é receptor, né? Mas ao mesmo tempo você é doador, né? Você faz essas duas coisas. Recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá de volta, recebe e dá de volta. Então, não tem espaço para você pensar em você e guardar para você, né? Então, aproveita mesmo a oportunidade, né? Não pensa que tem que tá sendo muito tagarela, que tem que ficar mais em silêncio. Não, não, fala da sua experiência mesmo. Ah, mas isso é muito bobo de falar, isso que me aconteceu. As pessoas têm testemunhos mais fortes do que o meu. Não vou contar o meu não, que elas vão achar bobo. Não pense isso é estima própria, né? Não importa, não fica esperando também retorno, no sentido de que alguém tem que comentar o que você pôr, não, sabe? Pensa só em glorificar Deus com a sua vida. E se aquilo que te aconteceu e o seu falar e o seu partilhar é a forma de glorificar a Deus, faça. Faça por amor a Deus. Pensa só nele, tá? Então a obediência fala para ela tentar, né, escrever, né? E aí ela fala, ainda que acreditei, né, que eu vou dizer disparates. Então às vezes as pessoas pensam assim também, não, parece que eu tô falando um monte de besteira, velho. Parece que tô falando nada com nada aqui, né? E pode ser também, pode ser uma compreensão errada ainda. Não, quanta coisa eu já escrevi que, meu Deus, que eu poderia falar assim, nossa, não dá nem para apagar mais a mensagem. Ainda bem que eu não apaguei, né? Então assim, não tem que pensar isso. Isso é bobagem, né? Quanto mais você falar, né? Quanto mais você partilhar, mais você vai morrer. Se você se fechar e achar que tem que esperar um tempo, e pôr tempo para a divina vontade, achar que vai ter uma hora que Jesus vai bater na sua porta e falar, tá na hora, filho, pode ir lá. Não, não vai acontecer. Você vai ficar parada, imóvel, sem usar. Você vai ficar vendo as outras torneirinhas sendo usadas, né? E vai ficar só na vontade. E não é o que Deus quer. Deus não te trouxe para ficar na plateia assistindo a divina vontade. Deus te trouxe para ser ator nela, para viver também ela, para ser usado também nela. É uma vida de verdade, é real e é para todo mundo. Então ela fala, põe toda a minha fé na obediência, que apesar de, né, apesar de qualquer, parece que é disparate, parece que eu não tenho inteligência, que eu não estou entendendo direito o que Jesus está me falando com essa pergunta, com essa luz que ele mandou, mas enfim, né, vou falar. Aí, aqui fala assim, escreverei coisas que não concordarão. Então a gente está preocupada. Meu Deus, o que o povo vai pensar disso, né? A gente, independente disso, fala aqui na comunidade, né? A gente não tá. Deus nos protege muito. Mas a gente não tá imune. Sempre vem alguém que Deus, né? Deus permite, né? Sempre vem alguém que entende mal a luz. Porque dentro da pessoa tem muita confusão. E por causa da pessoa já chegar com a má intenção, ela fica confusa, confundida. E não consegue entender o bem daquilo. Então ela sai pensando errado e às vezes fala, né, põe nos comentários. Pode não concordar dentro da sua casa, as pessoas podem não concordar, né, mas você não pode pensar assim, eu não vou viver na divina vontade que meu marido não concorda comigo, eu não vou viver na divina vontade que meu filho não concorda comigo, com fulano de tal. Até fica bravo quando me vê gravando um áudio, né, acho que eu devia estar na igreja. Então eu devia estar fazendo um trabalho pastoral, de social, de estar levando comida para os outros, do que ficar no celular, porque tem gente que vê o celular, realmente, né, parece com algo. Eu estava até falando isso com meu esposo, né, uma vez a gente teve um debate por causa disso. Eu falei, pô, eu sei, eu entendo que parece ser algo grotesco mesmo, você ficar vendo alguém mexer no celular e falar que está servindo a Deus, mas Jesus não liga para esse tipo de coisa, né? Jesus não pensa, nossos pensamentos não são dele, ele vê totalmente diferente. Mas assim, por mais que você explica, a pessoa, quando ela decide não acolher a verdade, entendeu? A pessoa já decidiu não concordar. Então chega gente assim já com o coração fechado, né? Vem como quem quer,
né, pergunta uma coisa ou outra, mas lá no fundo já decidiu não concordar, né, já colocou uma trava. E às vezes Deus permite também, porque a pessoa não chega com uma boa intenção, aberta para viver na divina vontade, de verdade. Então, enquanto ela não tiver essa abertura, não vai entender mesmo, não vai concordar mesmo, né? Porque tem que morrer para si, né? Para concordar com Jesus, porque a gente está numa situação difícil, porque as pessoas discordam de Jesus, né? Não aceitam o jeito de Jesus, né? Está acostumado com Jesus X e só quer essa face, né? Só quer esse jeito dele. Não aceita quando ele fala mais ríspido, né? Quando ele é bravo, quando ele fala uma linguagem pesada, mas já viram isso nos evangelhos, mas sei lá o que passa na cabeça da pessoa, não vê como dessa forma, né? Acho que Jesus tem que falar com muita docilidade, Jesus tem que ser doce o tempo todo, e esse não é o Jesus que a gente conhece, né? Que a gente está conhecendo aqui, né? O Jesus que, quando ele está amargo, não porque ele é amargo, ele é amor, mas por causa da amargura das criaturas, quando ele está com essas amarguras, ele vai bater na sua porta e chegar desse jeito, ele vai ser o que ele é, né? Ele não vai fingir que não está acontecendo nada, né? Então, aqui Jesus é livre para se manifestar dessas formas, quem quiser, se quiser xingar, puxando a sua orelha, ou falar docilmente, faz, né? Então a gente gosta dele, né, como ele é inteiro, na sua humanidade e divindade, não tem que separar as coisas. Então, por mais que ela tenha receio, né, o que vão falar desses escritos, ela obedece, ela sempre obedeceu, né? Por obediência eu vou escrever. Aí ela fala. Aí ela começa a falar, começa a tentar, né? Só que ao mesmo tempo que ela escreve, ela está recebendo essa efusão, essa luz. Não é a palavra dela aqui, né? É iluminação, né? Frutos dessa luz intelectual transformada em palavras, né? Trazida para a palavra, né? A luz que é poderosa, que é muito maior do que a própria palavra, né? Até porque a velocidade da luz é mais forte, né? É mais rápida que a velocidade do som. Ou eu tô falando besteira? Sim, a luz vem mais rápido do que o som. A velocidade da luz é mais rápida. Então, ou seja, então a luz é sempre mais forte, ela predomina. Mas, né, na humildade sua, você vai trazer para as palavras. Não vai ficar assim, ah, Jesus, eu não falo direito. Ah, Jesus, eu não tenho muito um domínio gramático, né, gramatical. Não sei usar palavras bem feitas, teológicas, que de cunho. Jesus não está pedindo nada disso. Está pedindo fala, né? Fala porque quem está falando é eu. Abre a boca. Quem está falando sou eu. E se eu não quiser usar palavras teológicas, se eu quiser usar palavras do senso comum, né? Se eu quiser usar o seu sotaque, e se eu quiser usar o seu linguajar, mas Senhor, e se eu falar um palavrão aqui, se eu falar uma palavra aqui, uma gíria, daí? E daí, né? Eu me valho das coisas mais, ele fala isso, das coisas para confundir os sábios, né? Ele se vale dessas coisas mais, às vezes, desprezíveis por muitos, para confundir os sábios, né? Se vale das coisas mais comuns e mais simples desse mundo para confundir os sábios, né? Aqueles que acham, né, que Deus só fala com alguém que a pessoa tem que ser alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter aquele estudo, aquela bagagem, aquela formação. Aqui não, aqui nós temos gente de tudo, qualquer lugar, de tudo, qualquer cultura, né? Mesmo dentro do Brasil ou fora, mas assim, dentro de uma cultura própria da sua região, tem o seu sotaque, né? Tem o seu jeitinho de falar, tem as palavras que mais usa no dia a dia mesmo, que a pessoa está acostumada a falar. Se vai falar certo, se vai falar errado, se vai gaguejar um pouco, se a língua vai embolar e não vai sair direito, mas independente disso, Jesus usa esses canais, porque ele é a perfeição. Nós somos sempre pequenos e não tem por que brigar com Jesus, né? Eu sempre falo isso, né? Ele não é palavras minhas, que ele pôs no meu coração, que é a gente que muitas das vezes reclama da nossa pequenez para ele, né? Ele não tem problema nenhum com a nossa pequenez. E a gente que é cheio de complexo, cheio de mimimi, cheio de besteira, cheio de não me toque,
Mas ele não tem problema com essas coisas. Ele não tem problema com essas coisas, né? Não é à toa que a gente tá meditando em Valtorta, né? Que veio, vai onde é bem-vindo, né? No meio do povo, o pescador, pessoas simples, né? Pessoas assim do povo, né? Mas também vai até, se tiver que ir até o rico, vai. Tipo assim, ele olha o amor, a intenção da pessoa, e ele conhece os corações e sonda a intenção. Quem chega para ele com má intenção e quem chega para ele com boa intenção, com desejo de verdade. Então, essa é a chave. Não é você achar que tem que fazer uma formatura, ter formar, fazer uma graduação, fazer um doutorado, mestrado e depois vir até e seguir ele. Não tem nada disso, ao contrário. Porque pode chegar alguém aqui com qualquer formação e todos vão passar pelo mesmo processo de morrer para si. Entendeu? Um padre que chegar aqui terá que morrer para si. Um médico terá que morrer para si, né? Uma dona de casa vai morrer para si. Então, não tem dessa, né? Porque todos nós, qualquer coisa que a gente alcançou nessa vida, de formação, de profissão, é tudo fruto da graça de Deus. Não é por nós mesmos, porque somos bons, porque sabemos que nos bastamos, porque temos. Não. É tudo dado por Deus. Então, quem merece a honra mesmo? A conquista de verdade é de quem? Entendeu? A obediência ela é tão glorificada porque ela tem virtude de descobrir desde as raízes as paixões humanas, né? Destrói na alma tudo o que é terreno e material, né? Tanto que um grande sinal de que a pessoa tem muita paixão é quando ela não quer obedecer, né? Quando ela não quer se sujeitar a alguma coisa que lhe é pedida para fazer, né? Tanto uma coisa muito que vai exigir dela sair de uma timidez, né? Porque a timidez se torna uma paixão também quando o seu pede para você fazer algo a mais e você fala, eu sou muito tímido para isso, né? Não sei falar direito, então se torna um tipo de paixão. Mas quando também o Senhor te abaixa um pouco, né? Tipo, vamos dizer assim, né? Te abaixa na hierarquia, né? Tipo, e pede para fazer o mínimo, né? Daquilo que... Senhor, mas eu quero fazer mais. Não, eu quero fazer mais. O Senhor fala, não, eu quero isso. Então não é o que você quer dar, é o que Ele quer. Então se a pessoa tem uma soberba, um orgulho, dependendo, ela não vai aceitar a função. Então, é aí, quando é dada a obediência, né? Quando vem os acontecimentos da vida, né? É dentro disso, e é tão importante, né? É que vai descobrir, né, as raízes das intenções, qual que é a verdadeira intenção. Que aí a pessoa chega, né? Uau! Tudo muito lindo. Nossa, tô gostando, né? Tá numa comunidade, uau, é muita gente conversando de vários lugares. Oh, beleza. Que delícia, né? Aí vem os cutucões, os puxões de orelha. Ai, nossa, precisa disso. Ai, ela expôs fulano de tal. Nossa, mas que coisa chata. Aí a pessoa não consegue ver Deus ali, né? Ela vê o humano, né? Então ela já começa a arrumar confusão. Aí ainda mais quando o outro fala, não, mas é o próprio Jesus que está falando ali, né? E te coloca dentro de obediência. Você precisa ter uma obediência com o seu formador, com a fundadora, né? Deus colocou ela nessa liderança, né? Então tem uma obediência, um respeito, aí você fica, não, tem que amar Jesus, né? Essa pessoa não. Aí começa a separar a pessoa de Jesus, né? Aí você já vê que ali mora o quê? Paixões humanas. E o Senhor permite, né, suscitar isso porque tem que curar, tem que sair, né? Ele permite levantar a tempestade, né, os ventos para dissipar a fumaça, né, para dissipar o ar contaminado. Então ele cavuca a terra para tirar o que está ruim, né? Para destruir, né? O que tem lá? Tem muito joio lá dentro? Como que vai? A exposição vai descobrir o que realmente está plantado em você, né? Onde estão os joios, né? Vamos tirar, né? Vamos tirar. Então, aqui é muita morte. Bem-vindo. Bem-vindo ao lugar do despojamento, tá? Você quer andar na obediência? É nessa vida de despojamento. E você vai falar, tá bom, Jesus, obedeço. Não, tô sofrendo agora, eu não tô entendendo direito, né? Não tô entendendo, tá difícil
me entender, mas o Senhor está falando, Senhor, eu sou nada. Aceitar a pequenez, né, da dificuldade, mas ao mesmo tempo que você tem um sentimento, aparecem sentimentos que são paixões, dúvidas, medos, tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo você vai formar o vazio, se perdoar, mas ao mesmo tempo lutar para matar isso, né? Deus vai matar isso em você, né? E como? Dentro de você vivendo, permanecendo firme na obediência. O Senhor te chamou para a comunidade. Então, estar na comunidade é estar na obediência. Então, o Senhor está cobrando, está puxando a orelha, você vai partilhar, você vai morrer para si. Se a questão é timidez, você vai morrer para si. Nessa questão não, mas eu quero ser colocado num patamar, ser visto tal, vai morrer para si também, né? E vai aceitar, né? Então o Senhor, Ele trabalha os corações, né? Ele que sonda os nossos corações e que prepara esse terreno, para esse terreno ser um lugar livre de tudo isso, né? E Ele transforma as paixões em virtudes, mas você tem que estar na obediência para isso acontecer, ou seja, dentro de um caminho de perseverança, não é de um dia para o outro, né? Mas aí você diz sim hoje, amanhã diz sim de novo, permanece. Aí vai ter na permanência, aí vai ter nos testes, né? E você vai resistindo, né? Perseverando. E mesmo aquilo que não entendeu direito, que não fez direito, você também se perdoa nesse processo, né? Pede ajuda, se precisar, né? Expor a dificuldade, né? Não deixa enterrado dentro de você, né? Você ajuda também nesse trabalho de desenterrar o que está lá dentro, né? O que está no seu coração. E aí, dentro dessa constância, desse caminho da obediência, vai sendo destruído, né? Então isso é com a permanência, com a estabilidade, né? Não é com um dia sim, um dia não, um dia você tá, um dia você sai, aí outro dia você pede desculpa e volta e depois você sai, aí você volta de novo e sai. Não é um entra e sai aqui, não pode ser desse jeito, né? Não é brincadeira, não é assim. A semente demora para ela dar os germinar, né? Tudo tem um processo, né? Então, Deus é perfeito, né? A divina vontade não é processual, ela é inteira, pronta, terminada. Nós não. Então, Deus tem paciência. Mas a gente também tem que permitir, né? E temos que ser humildes, né? Aceitar a ordem das coisas como Deus colocou, né? Então, se Deus coloca uma pessoa que Ele usa, que é a líder, né? E que Deus usa e ilumina para nos formar, ótimo. Vai brigar com o quê? Ah, mas eu no lugar dessa pessoa faria melhor. Ah, tá. É justamente por esse pensamento de achar que faria melhor é que não te escolheu, né? Porque ela não tá lá dizendo eu vou fazer. Ela tá dizendo ele vai fazer. Quem é o melhorzão aqui? Quem é quem fala aqui? Quem é que sabe aqui? É Deus. É a divina vontade quem fala aqui. É a divina vontade que coordena aqui. Então precisou de alguém que se anulasse totalmente para poder ser tudo nessa pessoa. E ela está fazendo o mesmo. Está junto com Jesus trabalhando para que a gente também seja esse nulo para Deus usar. Então ninguém aqui está sendo formado para existir. Não pensa isso, né? Não pensa que é um lugar que você está sendo formado para existir. Passa isso na cabeça de algumas pessoas de achar assim, eu tenho que ser alguma coisa também, eu tenho que ser igual fulano de tal. Não, fulano de tal, né, tá falando que tá, vamos dizer assim, tá sendo quem ele é, mas não é ele, é Jesus nele. É o Jesus nele que está existindo, porque ele está deixando de existir e por isso Jesus nele está existindo. Então aqui o processo é ser ele, é ser Jesus e não ser alguma coisa de nome para si mesma, que a gente não tem pretensões. Então, quem chega com pretensões, dentro desse caminho de obediência, vai também ser formado para morrer para isso. Essas paixões humanas de pretensão, né? De preocupação, né? De preocupação em eu tenho que saber tudo, eu tenho que estar. Não, você tem que morrer. Jesus é que tem que aparecer. Entende?
Então aqui é uma comunidade de cada vez zeros à esquerda, né? De pessoas cada vez nada, 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 nadas. E de tudo, 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 tudo. Que é tudo ao mesmo tempo. Mas esse tudo é Deus na gente. É Deus sendo tudo. Então não procure o nosso humano. Não tente nos ressuscitar humanos aqui. Não. Mas filhos da divina vontade, né? Pessoas divinas, com pensamento divino, com sentimentos divinos, né? Com os interesses divinos. É isso que ele quer. Matar essa semente, né, das paixões nesse terreno. Ela tem que morrer para nascer de novo. Mas o que vai brotar é a vida divina. E ele usa das misérias de adubo, né? Ele usa, então você se perdoa, né? Ele usa dessa miséria e converte em virtude, mas não significa que você está com a miséria. Ele transforma essas realidades. Só Deus pode fazer isso, né? Pegar algo que para nós mesmos não presta e fazer prestar, né? Só Deus pode fazer isso, porque Ele é o agricultor da nossa alma. Ele é que sabe cuidar da terra, o que é melhor, né? Transformar isso, pôr em ordem a nossa vida, né? Transformar essas virtudes em donzelas. Tem um trecho do livro do céu que fala isso. Que são como donzelas que fazem cortejo para Jesus, né? Que honram, que louvam Jesus. Só Ele pode transformar esse nada, essa pedra bruta, que a gente chega bruto, né? Ríspido, duro, né? Carrancudo, né? Estranho, cheio de coisa, cheio de terra, né? E Ele vai purificando nas mãos dele. Então o trabalho é todo divino em nós, tá bom? Aí, dentro disso, fazendo morrer as paixões, com grande honra sua, restitui a alma ao estado original, para voltar a ser aquilo que ela foi feita para ser, né? A sua justiça original, né? Foi criada para Deus, né? Para conhecer e amar a Deus, né? Então, ele vai fazendo a gente voltar à ordem, mas para voltar à ordem tem que estar na obediência, né? Ele nos ordena em tudo, né? Nos ordena na vida, né? Nos ordena no estado que nós vivemos, né? No estado de vida nosso. Nos ordena como se permanece, né? Te ordena como esposa, te ordena como mãe, te ordena como filho, te ordena como paroquiano, te ordena como ministro da Eucaristia, te ordena como pregador, te ordena como da pastoral acolhida. Não importa isso, né? Mas é Ele que põe tudo em ordem. É Ele que ordena todas as coisas. Na medida também que você está caminhando, né? Perseverando. Né? Perseverando. Né? Então, e passando por esse estágio de doçura e amargura que faz parte, né? Passando pela cruz, que é maravilhosa, que tudo é para nos divinizar, né? É pela cruz, né? É por esse caminho que vamos voltar ao estado original. Eu digo mais, né? O estado real, né? Porque a gente foi criado para isso. Essa é a nossa verdadeira identidade, né? Antes de ser expulsa do Éden terrestre, né? Então a pessoa volta à sua justiça original antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo que é bem, né? Então, não tem mais os ventos, né, das paixões soprando nela, das inquietações, das perturbações, né? Mas ela está toda inclinada ao amor, em todas as dimensões, né? Ela passa a ter outra inclinação, quando acaba, né, essa concupiscência, essa inclinação da vontade humana, quando ela está ordenada, ela está toda inclinada pela mesma direção de Deus, né? A mesma vontade que rege a Santíssima Trindade, rege a pessoa. Então ela está toda atraída a tudo que é bem, né? Então, para ela, tudo que acontece não é mais problema, né? Porque dentro dela tem ordem, né? Dentro dela só sai amor, né? Só sai vida, né? Só sai Deus. Sente com natural a ela tudo o que é bom. Então não é... Talvez antes no início é forçado, né? Porque sua paixão está gritando. É uma força para morrer para si, né? E para não ligar para os sentimentos, não ligar para essa contrariedade, né? Para a perturbação.
Mas depois, né, se torna natural, né, viver na vontade divina. Por quê? Porque não tem mais, você morreu para você. Então, você não volta, tipo assim, essa se torna a sua realidade, né, que te cerca constantemente. Então você já é inclinada para tudo que é bom, porque você tem uma docilidade, essa é a palavra. Você começa a ter docilidade para a vontade divina, entendeu? E consegue ir com sinais de constância, né, de ordem, vive na ordem, na constância, na paz, na justiça, no amor, na verdade, na integridade. Então tudo inclinado ao bom, ao que é bom, santo e perfeito. E um horror grandioso, até a sombra do mal, né? Que é você sair da vontade divina, né? Desobedecer a Deus. Você não... Cada pecado, né? Você não pecar de jeito nenhum, né? Fazer a sua vontade humana, nossa, você prefere morrer do que fazer a sua vontade humana. Você prefere morrer do que desobedecer a Deus. E você vive no estado constante de felicidade, né? Porque você está dentro da ordem. A pessoa ordenada é uma pessoa feliz, né? Então você vive feliz, mesmo diante das dificuldades, né? Você passa por dores, você passa por cruzes, você passa por tudo isso, como qualquer pessoa passa, né? Mas você está sempre feliz, né? Em paz, porque você sabe que tudo é por bem, né? Você está em paz com Deus, o seu contentamento é Deus, você está dentro desse mar, abandonada nesse mar, né? Então o que pode acontecer não pode afetar dentro, pode acontecer coisas fora, né? Pode acontecer agitação do mar, uma coisa ou outra, né? Deus pode permitir por um momento você passar por algum teste difícil, né? Aquela vontade humana que tá, você morreu para ela, você não tá procurando ela, né? Mas ele pode permitir uma hora, né? Um teste daqueles para você, né? Mas aí você já tá tão inclinado ao bem que aquelas coisas ficam tão sem graça. Você na hora percebe a diferença, você não rejeita, né? Rejeita a si mesmo o tempo todo, né? Totalmente inclinado a obedecer a Deus. Muito mais que quem manda, deve mandar sempre o bem. Então você entende assim. Então, se Deus permite soprar uma tempestade da vontade humana vir falar, é por algum bem, né? E para confirmar cada vez mais o seu sim. E eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina. E não só isso, mas muda a natureza humana na divina. Parece que você nem é humano mais, você não está mais na terra, por causa da paz que você vive, né? Por causa da alegria que você vive, né? Apesar de tudo, né? Os seus pensamentos, né? Todos ordenados, né? Então você não fica pensando humanamente, né? Vendo só os embaraços. Você vê Deus, vê o que Deus está vendo em tudo, né? Então, você passa pelas situações normal, como qualquer um passa, mas com a mentalidade divina, não com a mentalidade humana, que se desespera, né? Que desconfia de Deus, né? Que é ansiosa, apavorado, temeroso, não. Você está sempre dando glória a Deus, né? Porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo e elevado a tudo o que é bom, e odeia sumamente o mal, assim a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades divinas. O quanto mais a alma se deixa guiar por essa peritíssima mão, tanto mais adquire o divino e destrói o próprio ser. Então todos nós estamos nesse processo de morte constante, justamente porque cada vez mais o Senhor colocando mais do divino em nós, né, e destruindo o nosso eu, destruindo o nosso ser. Então todos nós estamos nesse caminho. Por isso é tão glorificado e honrado, tanto que eu mesmo me submeti a ela e por ela fiquei honrado e glorificado, tá vendo? Então é pra você ver, é como se o Senhor te mandasse pro mesmo spa, né, que ele vai, né? Ele fosse para um spa, né, da obediência, né, onde ele é bem tratado, né? Onde cada vez mais vai ficando mais bonito, pode ler Deus, né? Mas eu tô dando esse exemplo para explicar, né? Mas
mais bonito, né, destruindo tudo, né? Então, ele estava reparando, né? Então, ele estava deixando, através da vida dele, dos méritos dele, adquirindo mais beleza, né, para conseguir comprar para nós, adquirir para nós de volta a vontade divina, né? E o perdão, a redenção e a vontade divina. Então ele estava adquirindo mais do divino para nós, para conquistar para nós, e reparando para destruir o eu do homem, através dos discípulos que ele formou, e através de todas as pessoas, de todas as gerações, né, que ele iria conquistar. Então, conseguindo as graças e as reparações, né, adquirindo o divino e destruindo o próprio ser, né. Então, ele está te indicando, que a pessoa que, olha, vai nesse lugar ó, quem passa pela obediência não volta do mesmo jeito. Então, quem entra nesse salão, nossa, não sai do mesmo jeito. Então, como se estivesse te chamando. E é uma beleza constante, né? Não é uma beleza de salão. Você arruma cabelo, passa um pouquinho, você já tá. Passa uma semana, acabou a escova, né? Faz luzes, passa um tempo e já não tem mais. Enfim, não. É um tratamento permanente, né? Cada vez mais beleza você vai adquirindo. Então, tá te mandando pro melhor spa do mundo, né? Que é ser tratado pelas mãos do próprio Deus. O spa da sua alma, né? A sua alma tá indo pro spa, onde ela vai receber todos os tratamentos com as propriedades divinas, né? Não tem aquelas propriedades que eles usam de máscaras disso e daquilo, e propriedades de várias ervas e daquilo, e de não sei o que, para embelezar e fazer um monte de coisa, né? Então pensa que a sua alma vai também para esse tratamento, né? E vai adquirir, né, essas propriedades divinas, vai ficar mais embelezada, né? E vai ser destruído o que é mal. Mas melhor ainda, né, o melhor exemplo é a UTI, né? Você está indo para uma UTI, uma terapia intensiva da sua alma, né? A obediência é isso, né? Vai te colocar nessa UTI, né? Para que você que seja destruído todo o germe mal, né? Destruído toda a lepra, destruída todo o câncer, né? Destruído tudo aquilo que é de respeito humano, é de amor próprio, é de mimimi. Então, cada oportunidade que você tem de morrer por alguma coisa, fique feliz, muito feliz mesmo, né? E você vai adquirir as propriedades divinas, né? Então, tem pessoas que têm medo, né? Tem medo disso, né? Desse tratamento. Então elas preferem ainda ficar quietas, né? Porque elas não sabem a hora de começar, né? Elas estão, mas ainda não estão de verdade, né? Não decidiu realmente aparecer e falar, esse é meu nome é fulano de tal, e eu quero isso aí. Então elas querem, mas em silêncio, né? Então é ruim, porque você fica ainda na reserva. Você nunca vai pro jogo, né? Você fica só vendo os outros jogar, né? Suar a camisa, cada um correr para um lado do campo. E você fica vendo, admirando, impressionada, às vezes chateada com alguma coisa. Aí depois você vê, né, que aquele atleta foi chamado a atenção, mas aprendeu, né, a lição. Aí você fala, ah, tá, mas assim, você acha bonito esse processo no outro, mas você não tá ali só para ficar na plateia, né? Na arquibancada, você tá para participar. Então você tá perdendo tempo, né? E você precisa suar, né? Você também precisa passar de verdade por esse tratamento intensivo, mas por enquanto só fica admirando, escondido, né? Só admirando, né? Mas não vai para purificação mesmo, né? Que é através desse expor, né? Você falar, eu sou fulano de tal, né? E realmente eu quero entrar para valer. Não é só entrar de estar ali escondidinho, mas é de participar, né? Então, aquele que é muito calado, ninguém nem sabe o nome, nem sabe quem é, de onde vem, nada da pessoa, né? E não é que Jesus faz acepção, o que ignora, mas é aquilo. Se você faz questão de Jesus, ele fala isso no livro do céu. Quanto mais questão você faz dele, mais ele faz de você, entende? Quanto mais você olha para ele, se ele é seu tudo, você também vai ser o tudo para ele. Então, aí você vê, todos podem ser os mais queridos para ele, né? Mas vai depender se ele também é mais querido para você, se a vontade divina dele é mais querida para você do que qualquer coisa. E até o próprio constrangimento que você sente em aparecer, né? Então,
Mas se o amor que você tem por ele é maior a ponto de te mover, né, se levantar e ir para o campo também, fazer parte do time, se esse amor é maior, então faça isso. Sai da arquibancada, né, porque é diferente do jogo humano. Tem sim, né, seleção de jogadores, né, tem aqueles que, coitado, quase não tem chance de jogar direito, né, mas Jesus não é assim, todos têm oportunidade, né, a pessoa pode não ter perna, como foi falado, pode não ter braço, né, pode não enxergar bem, não importa, pode ser alto, pode ser baixo, né, pode de qualquer condição que a pessoa tem, né, mas vai ter sempre um lugar para ele no time, vai ter sempre um lugar para ele em campo. Deus está te chamando para um trabalho em campo. Então levanta-te e vem, né? Para você passar por esse processo também, porque é muito melhor quando você também está vivendo, porque aí você pode não só ver o outro, mas falar assim, nossa, realmente, que beleza, né? Como que é bom sentir isso, essa transformação, como é bom viver isso, né? Por isso é tão glorificada e honrada a obediência, tanto que eu mesmo me submeti, e ela e por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos que pela desobediência tinha perdido. Então, tá vendo? Ele obedeceu porque o homem desobedeceu. Então, para reparar nisso, né? Foi a desobediência do homem. Então, ele honrou aquilo que o homem desonrou, aquilo que o homem não julgou tão importante, não. Não é tão importante obedecer a Deus assim, se eu posso ser ele, né? Então esse pensamento lá é errado lá desde o início de Adão. Aí o Senhor submete, né, a obediência para mostrar que desde a gente nascer, né, a obediência deveria ser nosso respirar, né? O amor a Deus, né? A glorificar a Deus com a nossa vida. Então mostrar que isso aí, aquilo que foi julgado supérfluo, né? E que hoje é tão subestimado, né? A obediência, né? Hoje em dia para a pessoa, né, satisfazer as suas paixões, as suas revoltas, ela desobedece tão fácil, né? Ela quebra as regras tão fácil quando ela se sente golpeada, contrariada, quando alguém pisa no calo dela, ela quebra tão fácil os paradigmas, né, as regras, né, as leis, os valores para ela defender algo novo que é da paixão dela. Então, pela paixão, facilmente ela desobedece, pois aquilo que o mundo menos faz questão é o que Deus mais está fazendo, justamente para restituir e por meio dela honrar e glorificar todos os filhos. Então tem que passar por ela. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas faltam as palavras, porque é tanta altura do conceito dessa virtude que minha própria linguagem humana não sabe adaptar-se ao colocá-lo em palavras. A gente é pequeno, a gente é limitado, a nossa linguagem humana. Isso tudo não é mentira, é difícil mesmo, mas a questão é, a gente deve se mover pela sede que nós temos de Deus e não pelas dificuldades, não olhar para as dificuldades, não olhar para o sentimento, não. É pelo amor que você tem por Deus é que você tem que se mover para partilhar, né? E para entrar em campo, é por amor a Ele. Então, entra pro time de verdade, vista a camisa da divina vontade. Você não foi chamado por Jesus para ficar na arquibancada. Todo mundo tem sua camisa, todo mundo tem que correr, né? Não é à toa que tem um atacante, eu não sei falar nada de time, então não adianta. Tem goleiro, tem o zagueiro, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Então você também foi chamado para estar no time e fazer a sua parte, que a sua parte, né? Tá com Deus, ele tem o propósito que traçou para você na vontade divina, mas vai lá, vai pegar sua carteirinha com ele, pegar lá a sua blusa, né? Tá com Jesus e fala, tá bom, Jesus, eu vou entrar para esse time, tá? Ok, eu vou ser obediente, vou fazer tudo bonitinho por amor a vós. Então, entra pro time, perde tempo não, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe.